O Vida Vivida está no ar, apresentando hoje um dos maiores personagens do rock nacional. É ele, Roberto Frejá, músico, compositor e vocalista do Barão Vermelho. Tudo bom, Frejá? Tudo ótimo, graças a Deus. E hoje você vai conversar com os alunos dos cursos de formação de atores, marketing e comunicação social do Centro Universitário da cidade. Maravilha. Agora a gente vai passar um pouquinho da sua história. Vamos prestar atenção. Vamos lá. Frejá nasceu em 62, no Rio de Janeiro. E desde pequeno, sempre foi louco por música. Mas só começou a tocar violão aos 14 anos. Seu fascínio pelos acordes foi crescendo e em 81 formava, juntamente com Cazuza, Guto Goff, Dé e Maurício Barros, seu primeiro grupo profissional, a banda Barão Vermelho. Era o início de uma das carreiras mais marcantes do rock nacional. Em um ano, o grupo lança seu primeiro disco e o sucesso alcança todo o país. Já no terceiro LP, com a faixa título do filme Bete Balanço, o Barão Vermelho explode em todas as rádios, antes mesmo do lançamento do filme. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Frejá, Cazuza e o grupo passam a ser unanimidade nacional. Vem comigo. Em 85, participaram do Rock in Rio. Foi a consagração da banda. Mas em junho do mesmo ano, Cazuza abandonou o Barão Vermelho e Frejá passou a ser o vocalista do grupo. A banda partiu em turnê pelo Brasil e em novembro assinou um contrato com a Warner Music. No início dos anos 90, o Barão participou do Hollywood Rock. Foi considerado o melhor grupo nacional em palco. Com 19 anos de carreira, a banda coleciona uma dezena de prêmios, entre discos de ouro, platina e prêmios Sharp. No momento, Frejá confessa estar mais voltado para a família. Mas quem pensa que isso significa que o pique do roqueiro está diminuindo, se engana. O grupo lançou recentemente o CD Balada MTV, com uma retrospectiva acústica da carreira da banda. Mas o quase quarentão Frejá ainda alimenta novos sonhos e promete surpreender muita gente em um futuro bem próximo. Frejá, com 19 anos de carreira, eu queria saber o que mudou no estilo musical do Barão Vermelho. Olha, eu acho que a coisa mais importante, eu acho mais do que uma transformação ou grande modificação no caso do Barão, é o amadurecimento. Eu acho que a gente cada vez mais tem um controle maior do resultado final, ou seja, do momento que a gente se propõe a fazer uma coisa e como isso resulta. E também eu acho que a gente está tocando cada vez melhor. Isso é uma coisa que vai melhorando com o tempo. Acho que o Barão é uma banda que nós hoje somos muito melhores músicos do que éramos há 19 anos atrás. Maravilha. Fred, vai fazer uma pergunta? É muito bom ver uma banda madura mesmo no palco, é o que você falou, assim, vocês estão tocando muito bem, é uma banda que ninguém quer aparecer mais que o outro, é uma banda que vai lá e faz o som, e não tem grandes coisas de luz, efeitos de palco, é um show para quem gosta de boa música. Verdade. E a pergunta que eu queria te fazer é a respeito do CD Balada, né, que eu acho que vocês voltaram às origens agora, que é o rock and roll puro, que vocês tiveram uma experiência com o puro êxtase. Com eletrônico, é verdade. Com o eletrônico, eu queria saber como é que foi essa passagem, se foi uma passagem ou se valeu a pena ter feito o puro êxtase, que era totalmente eletrônico. Eu acho que, na verdade, o Puro Êxtase é um disco que ele é importante dentro da história do Barão. Primeiro porque eu acho que é um momento onde a gente surpreendeu muito o público no sentido de fazer um disco completamente diferente do que era a expectativa das pessoas em relação ao Barão. Acho que naquele momento, em 96, a gente tinha vindo de vários discos de rock, muito de rock mesmo. Depois fizemos o álbum, que é um disco de regravações, mas dentro de uma ótica que tem muito rock pela ótica dos arranjos. E de repente a gente se propôs a fazer um disco com uma linguagem completamente diferente da que a gente dominava. Por quê? Primeiro porque a gente já dominava demais o que a gente vinha fazendo. E eu acho que a gente já não tinha mais para onde andar. Eu costumava dizer que a gente ia acabar virando um monumento de cabelo comprido e casaco de couro. E eu achava que a gente estava muito jovem ainda para virar monumento.
Então a gente foi buscar as coisas mais novas que estavam acontecendo dentro da linguagem musical, que era exatamente essa parte eletrônica, que eu particularmente nunca fui muito interessado em teclados nem nada, né? Na sonoridade dos eletrônicos, eu achava ela muito artificial, muito estéreo, e eu acho que hoje em dia tem uma garotada que pega o eletrônico e talvez por não ter um domínio técnico, um conhecimento técnico, ela deturpa o equipamento eletrônico, como deturparam a guitarra na visão do jazzista, por exemplo, na década de 60. E isso para mim é muito legal, esse anarquismo sonoro me agrada muito. Então talvez até tenha uma presença muito forte minha nessa escolha da gente caminhar para uma experiência com eletrônicos e coisas assim. Mas eu nunca achei que aquilo seria o divisor de águas e a partir dali o Barão seria eletrônico. O Balada, ele é uma tentativa nossa de tentar um formato mais acústico possível. Então ele é exatamente o oposto do disco anterior. Tem algumas pessoas que dizem que isso é uma crise esquizofrênica artística, porque você sai de um lado e vai para o outro. Mas eu particularmente gosto, assim, eu acho que é um desafio você sair de um lugar e ir para o outro completamente diferentes. São interessantes. E acho mais interessante ainda se o público consegue seguir. Aí eu acho bem legal. Mas várias boas bandas na mesma época seguiram por esse caminho. O U2, mais ou menos nessa mesma época, teve experiências com foi mais ou menos um movimento. Exatamente. Eu acho que naquele momento era a coisa mais transgressora que existia em termos de linguagem musical. E eu acho que também tinha essa necessidade nossa de, até a nível de imagem, mostrar que a gente estava querendo andar para frente. Porque, por exemplo, nessa época que a gente gravou Puro Êxtase, vários grupos estavam gravando discos acústicos em função do sucesso do disco acústico dos Titãs. Pra gente, se a gente gravasse um disco acústico, a gente, em princípio, ia parecer estar na cola do sucesso alheio, que eu acho muito ruim, não era a ideia da banda. Então a gente justamente fugiu pro outro lado também, foi para um outro caminho, né? Frejá, a gente então vai dar uma paradinha agora, vamos fazer um intervalo, Vida Vivida volta daqui a pouquinho. O Vida Vivida está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com Roberto Frejá. E agora, quem vai fazer a pergunta é o Juliano. Pois é, Frejá, pegando um gancho na pergunta aqui do meu amigo, sobre o teu discurso anterior, que você falou que deu uma mudada no estilo, mas teve um propósito, né? Eu queria saber a tua opinião em relação, hoje em dia está muito difícil se gravar, tem muita banda boa que não está tendo oportunidade mesmo, verdade. Né? E, na realidade, o que vem acontecendo hoje em dia, que a gente nota, é que as gravadoras meio que estão impondo certos estilos às bandas. O que eu posso exemplificar, que eu achei, pelo menos, que o último álbum do Raimundos, por exemplo, não tem nada a ver com a história do grupo. Será que o que está por trás disso, assim? Será que há uma imposição pela gravadora do que estão querendo pelo mercado atual? O que você acha dessa... Olha, existe realmente essa imposição da gravadora? Eu acho que até acontece esse tipo de coisa que você está falando, mas, por exemplo, no caso dos Raimundos, eu não acredito que tenha acontecido. Primeiro porque eles, por acaso, são da mesma gravadora que eu. E eu conheço a postura que a direção artística da companhia tem. E nunca foi de impor. Se você chegar lá e disser, eu quero gravar um disco assim, pode ser até que eles não trabalhem o disco, porque a companhia não acredita no disco. Mas quando ela deixar você fazer o seu disco da maneira como você quer, ela vai deixar. E eu acredito que com a maior parte dos artistas que hoje gravam, assim, dentro do segmento de MPB e de música pop no Brasil, tem essa relação com a direção artística das gravadoras. Agora, existem outros artistas que têm uma relação completamente diferente, que eles são, na verdade, eles não são artistas, eles são um produto da gravadora. É o que eu chamo de artista-produto. É um artista onde o diretor artístico seleciona o repertório, onde, dependendo de um determinado momento, de um determinado apelo, há um direcionamento do trabalho para aquele tipo de coisa. Então, por exemplo, se na época Backstreet Boys é a moda e existe um grupo jovem dentro daquela gravadora, aquele grupo vai vir nos moldes do Backstreet Boys. Os Raimundos não são esse tipo de artista, jamais iam se moldar esse tipo de coisa. Mas isso acontece dentro de gravadora. E eu acho que, como as gravadoras hoje estão ficando... A indústria fonográfica, ela cresceu muito, ela ficou uma grande indústria, que ela, na verdade, não era assim na década de 60, e talvez
talvez no começo da década de 70. E eu acho que hoje, cada vez mais, esses executivos estão se distanciando do que é o público. Ao mesmo tempo, esse tipo de produto, de grupo jovem, essa coisa meio pré-produzida, ela dá um resultado muito grande quando você tem um grande investimento de dinheiro. Então, eu acho que hoje a indústria ela tem um resultado muito forte quando ela trabalha com esse tipo de coisa e nem sempre ela tem um bom resultado trabalhando um artista que tem várias dificuldades, várias distinções de momentos. Tem disco que ele faz que com certeza aquele disco, por exemplo, o disco do Djavan, um disco ao vivo de sucessos dele, é um disco que tranquilamente pode ir a 1.250.000 cópias, como está indo. Não é a gravadora que só que botou grana que investiu. É lógico que quando ela viu que aquilo dava, ela foi e investiu também. Agora, de repente, ele num próximo disco, ele vai fazer um disco que tem uma pretensão, uma projeção de público, de apelo menor. E a gravadora tem que estar preparada para isso. Para esses artistas, elas não estão tão bem... Porque para ela, o próximo disco de Djavan, ela vai querer que venda 2.250.000. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é que eu acho que cada vez mais está havendo um distanciamento do tipo de postura e do tipo de caminho que os artistas querem trilhar e o tipo de caminho que as gravadoras se propõem a ter para os artistas. E eu acho que isso, com o tempo, vai levar, ainda mais por hoje ter a internet e a possibilidade de novos caminhos de divulgação, isso deve provavelmente tirar muitos artistas de grandes gravadoras. Eu acho que é uma coisa que deve acontecer com o decorrer do tempo. Tá, Helder. Frejá, o Bon Jovi, numa recente entrevista, ele falou que o futuro do rock era Bon Jovi. Pra você, o futuro do rock brasileiro? Olha, seria uma coisa canastrona eu dizer que era eu mesmo. Mas, não, na verdade eu acho o seguinte, eu acho primeiro de uma pretensão absoluta ele dizer que o futuro do rock é Bon Jovi, primeiro porque ele já não era nem presente, quanto mais futuro. Mas eu acho, por exemplo, eu acho que o rock internacional nesse momento ele passa por um momento muito fraco, assim. Eu acho que se tem alguma coisa muito forte que aconteceu lá fora ultimamente é o Beck, que é uma coisa que mexe com hip hop, que na verdade mexe com a estrutura toda de música pop. Por isso é rock, porque ele transgride todas as esferas. No rock brasileiro, no pop brasileiro, eu acho pelo contrário, nós passamos por um momento muito rico. A gente tem Farofa Carioca, você tem vários grupos novos, muito bons, muitas coisas que misturam o Brasil com uma música pop internacional de uma maneira muito interessante. Eu acho que o Brasil, nesse momento, é muito mais rico musicalmente do que o primeiro mundo, nesse sentido. É lógico que lá a gente tem bons nomes, em nenhum lugar que sempre teve boa música, de uma hora para outra, passa a fazer má música. Não é isso, mas eu acho que hoje em dia nós temos alternativas muito maiores. Você vê, por exemplo, o trabalho do Pedro Luiz, do Lenine, são trabalhos muito fortes que misturam uma coisa de música pop, até eletrônica em alguns momentos, e uma coisa brasileira. E eu acho que esse é o futuro da música brasileira. A gente cada vez mais aproveitar essa brasilidade e tá cada vez mais, até pela própria velocidade da informação, a gente está cada vez mais próximo das formas de produção que se usam lá fora, que em princípio é o que se chama de primeiro mundo, pelo menos em termos de acesso à tecnologia mais nova, né? Você está rico já? Não, olha, eu não estou rico e acho que dificilmente com a postura artística que eu tenho eu ficaria rico com música. E eu acho que graças a Deus eu tenho conseguido, até por não ser uma pessoa perdulária também, ter um nível de vida satisfatório. Eu acho que eu vivo bem, eu moro bem, não sou uma pessoa que fico desesperado, sem dinheiro, mas também tem momentos em que eu fico preocupado com isso. Você corre atrás, assim, divulgação? Com certeza. Gravadora, você, como que é? Não, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente lança um disco, a gente tem uma preocupação muito grande de administrar, dirigir todo o trabalho de divulgação, porque nós somos os maiores interessados. A gente costuma muito dizer isso até com a própria gravadora. A gente fala, cara, se você tomar um prejuízo, se de repente você não se preocupar muito com o Barão e o disco do Barão não der o que você espera, você tem 5, 6 outros, 10, 15 artistas que você vai, de repente, fechar o teu balanço anual. Agora, eu só dependo do Barão Vermelho, quer dizer, eu vivo disso, né? Então a gente tem que se preocupar a cada projeto que a gente lança, cada vez mais com o resultado disso. E a gente, por exemplo, já enfrentou crises econômicas duríssimas no momento que a gente estava lançando discos. A gente realmente, muitas vezes, a gente se sustenta em função da credibilidade e da estabilidade que o grupo tem dentro do cenário, muito mais do que aquele apelo circunstancial que a gente possa ter de ter uma música tocando no rádio ou alguma coisa assim. Agora, ficar rico, assim,
Eu acho muito difícil ficar rico com música no Brasil. Eu acho que você teria que vender muito durante muito tempo, sempre. Né? E de preferência não estar num grupo para não dividir com outros 4. Então acho que para mim está um pouco distante essa possibilidade. E você já pensou em gravar um disco solo? Não, isso é uma coisa que é o que vai acontecer no ano que vem. Depois de 19 anos de banda, eu decidi fazer um disco meu. Primeiro porque eu tenho um estúdio meu, que é uma coisa que a gente usa pouco e eu gostaria de utilizar ele mais. Eu acho que depois de tanto tempo trabalhando coletivamente, quer dizer, com um grupo de pessoas em que todas as pessoas têm um peso igual de opinião, eu quis experimentar o fato de trabalhar com um grupo de pessoas, mas que o direcionamento fosse meu. Eu acho que eu já tive uma experiência como produtor, eu sou um cantor, sou um compositor, sou um guitarrista, e eu acho que talvez o meu disco tivesse um perfil diferente do disco do Barão. Isso me deixou curioso. Eu falei de uma hora para outra, eu já estou chegando aos 40, não fiz, e acho que gravar um disco solo depois de ter 40 anos eu achei meio constrangedor. Assim, eu falei, depois do 40 o cara resolver fazer um negócio, já não é a hora mais. Eu falei, eu tenho que fazer isso antes de fazer 40 anos. Depois, se eu gostar, até posso fazer mais, mas tem que fazer logo. Frejá, vamos dar mais uma paradinha agora pro último bloco, daqui a pouquinho o programa volta. Beleza. O Vida Vivida está de volta com a participação hoje do vocalista do Barão Vermelho, Roberto Frejá. O Frejá, agora a Daniele, né, vai fazer uma perguntinha para você. Frejá, eu queria saber que com essa coisa do pagode, axé music, dance, se você acha que o rock nacional está perdendo muito espaço. Eu acho que esses ciclos de massificação de determinado tipo de música, eles sempre, de uma certa maneira, eles diminuem o espaço para outras. E isso é uma coisa natural. Da mesma maneira como na década de 80, no momento em que a gente chegou, veio o Barão, Titãs de Paralamas, nós também imprensamos uma porção de gente. E eu acho que isso é uma coisa... Eu costumo dizer o seguinte, eu não reclamo do sucesso de ninguém. Eu acho que todo mundo que faz sucesso, algum motivo tem. Por pior que seja, entendeu? Nem que seja porque ele faz sucesso pela pior coisa e as pessoas gostam pelo pior. Mas aquilo é um trunfo artístico que a pessoa tem. Então eu particularmente acho que a gente hoje tem cada vez mais que se confrontar com uma realidade. O Brasil hoje tem um poder de consumo nas classes mais baixas, que é a maioria da população, que está representado por esse tipo de música. Esse tipo de música, na verdade, ele representa a realidade do Brasil, muito mais do que o próprio Barão Vermelho, do que o Chico Buarque, do que o Caetano Veloso, do que o Gilberto Gil. E, infelizmente, por exemplo, quando você vê uma entrevista do Zezé de Camargo e Mariano dizendo, ele fala, não, Caetano Veloso não é cantor popular, não. Cantor popular sou eu, porque eu sou o maior recolhedor de direito autoral. Ele, de uma certa maneira, ele está certo. Porque o Brasil, durante muito tempo, ele viveu uma situação em que os grandes, considerados os grandes cantores populares, de uma certa maneira, eles tinham um nível cultural, intelectual muito superior ao da população. E a arte deles, de uma certa maneira, não refletia essa camada da sociedade, né? Então, por exemplo, as pessoas falam, você se considera... Eu faço música urbana. Então, eu não me espero, por exemplo, chegar... numa cidade do interior em que todo mundo vive de agropecuária, chegar lá e o show da gente ser o maior sucesso, ou ficar com ciúme porque os caras vão lá e fazem show e lotam aquele lugar e de repente o Barão nunca foi convidado para tocar lá. A gente tem que ter uma clareza também de como as coisas acontecem. E eu acho que, na verdade, o Brasil cada vez mais tem a cara dele. Se ela é brega, se ela é popular ou cafona, a gente não pode negar, essa é a cara do Brasil. Olha, é a primeira vez que eu vejo alguém reconhecer isso. Brincadeira. Vai, Cris, faz uma pergunta. Mas você não acha que essa questão é meio empresarial, assim, de vender o show? Titãs vende muito show no interior e é uma banda de rock. Não, com certeza. Nós também fazemos muito show no interior, mas o que eu digo é o seguinte, não há como negar que o público deles é uma amplitude de gente, de população, número populacional muito maior. Não, eu acho que nós temos um público grande em vários lugares do país. Mas, por exemplo, eu também acho que no caso, em vários momentos do pagode, se fez sucesso pelo pior. Por exemplo, de repente você hoje pega os mais vendidos, você tem o Zeca Pagodinho,
num dos mais vendidos. Eu acho o Zeca Pagodinho o máximo. Eu acho que não tem poucas coisas melhores no pagode do que Zeca Pagodinho. E graças a Deus ele tá fazendo sucesso. Mas dentro do sucesso dele, tem uma opção de porcaria. Melô da bundinha, melô da cordinha, melô da tartaruga. Um dia eu assisti um programa da Globo, um Som Brasil, eu fiquei assustado. Era melô da tartaruga, a dança da bundinha, a dança da formiga, a dança do negócio. Todos os eu bichos. falei, que isso? E ao mesmo tempo, me trazia um paralelo da década de 60, que na Soul Music da década de 60 existia um grande sucesso que eram só danças, né? Então, quer dizer, isso faz parte de uma relação popular, extremamente popular, que ela, na verdade, ela não está preocupada com uma letra, ela não está preocupada com uma grande canção, com uma melodia. Na verdade, aquilo é uma coisa totalmente circunstancial e que é forte dentro da música pop. Ela sempre existiu, só que, de repente, no Brasil, de uma hora para outra, até por um povo que tem toda essa influência também de ter a festa popular como uma coisa forte, como muito importante, até porque as pessoas têm que consumir de graça, né? Festa popular também dá muito certo porque é consumida de graça. Isso dá muito certo, quer dizer, uma dancinha que todo mundo chega lá no show, dança aqui, todo mundo adora entrar naquela brincadeira, né? Então eu acho que faz parte da cultura do Brasil isso. Agora, eu não acho que, por exemplo, o Barão é uma banda que já vendeu 450 mil discos, o Titãs vendeu 1.700.000. São momentos em que a gente transgride um limite que é, na verdade, eu acho que, por exemplo, dentro do nosso segmento, uma média, por exemplo, de 250 mil discos por disco vendido, é quando eu acho que você chega no apogeu do teu público-alvo, delimitado assim numa boa utilização. O Barão, se vender 250 mil discos que a gente não vende, a cada disco que a gente vender, eu acho que a gente está chegando no top do que é o nosso segmento. Se a gente passar de 250 mil discos, a gente já está vendendo disco pra gente que não vai comprar o nosso próximo disco rapidamente, naturalmente. Ele vai precisar de um forte motivo. Por exemplo, os Titãs venderam 1.700.000 discos, mas eles não vão vender de novo isso se não for um acústico, se for uma coisa extremamente popular, porque esse público não é nosso, ele é um fenômeno circunstancial, não é a tua realidade. É importante que o artista veja isso também. Vou passar então, agora nosso tempo já está acabando, passar para Janaína rapidinho. Roberto, Janaína, você falou que ia parar para fazer uma carreira solo durante o ano. O Barão inteiro vai parar? Vocês vão parar que nem o Titãs por um ano? Infelizmente eles são todos obrigados a parar porque eu estou parando. Por isso eu me preocupei em fazer comunicar essa parada com muita antecedência para que todo mundo se preparasse, porque é um momento que eu estava querendo fazer uma coisa e eu acho que isso vai ser muito positivo. Eu acho que depois de 19 anos todos nós vamos ter a oportunidade de ter um ano distante da banda para talvez criar e realizar coisas separados e trazer isso para o Barão. Vai ser uma reciclagem para o Barão que eu acho muito importante. Pode ser que algumas pessoas descubram, ou até eu mesmo, que dá muito mais prazer fazer outra coisa do que estar no Barão. E isso vai ser também muito curioso, eu acho que até para a história do grupo. Mas, em princípio, a ideia é ficar um ano parado e depois, quer dizer, um ano o Barão parado e as pessoas fazendo coisas separadamente. Em 2002, a gente se reunir e fazer um disco de estúdio. Olha só, Frejá, eu quero te agradecer muito, espero assim que vocês tenham muito sucesso, que o rock nacional decore, porque é um som muito legal. E quero agradecer também a vocês, aos alunos dos cursos de formação de atores, marketing e comunicação social do Centro Universitário da cidade. E vou deixar para vocês o nosso e-mail, se vocês quiserem participar, mandar sugestões. Na telinha, tá aqui, ó, tvuniversidade@universidade.edu. Um beijo, até o próximo programa. Valeu! Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer.